Olá, tudo bem? Retornamos aqui, dando continuidade ao nosso estudo, falando sobre justificação pela fé, onde nós estamos estudando aqui o livro 95 Teses sobre justificação pela fé. Se você quiser encontrar mais detalhes sobre ele, é só ir lá no primeiro e no segundo vídeos, ok? Então, antes de adentrarmos aqui no assunto, na sexta tese, vamos pedir a orientação de Deus. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por tudo. Guarda-nos aqui com os teus anjos e que o Espírito Santo esteja a nos orientar. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje, a sexta tese, a tese número 6, tem como título: A justificação tornará você moral, mas moralidade não tornará você justo. E o texto-chave hoje para a nossa meditação encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 20. Então, se você tem aí a sua Bíblia de papel, sua Bíblia no celular, sua Bíblia no computador, abra aí, Procure aí Mateus capítulo 5, versículo 20, onde diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Repetindo, Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Deus não é contra a moralidade. Ele não repreendeu lá os laodiceanos em Apocalipse 3, devido à moralidade deles. Repreende-os porque estão tentando substituir a justiça pela moralidade. Você pode não ser contra uvas de plástico. Você pode até achar as uvas de plástico muito atraentes, quando elas estão no arranjo ornamental em cima da mesa, Há um lugar para as frutas de plástico. Em algumas imitações de frutas de plástico no mercado, elas são bem convincentes. Mas quando alguém pega e adiciona uvas de plástico numa salada de frutas, esteja certo de que serão um desapontamento e um mau gosto para quem estiver apreciando aquela salada de frutas. Elas não substituem de modo algum a fruta real. Repetindo, Deus não é contra a moralidade. Se você estiver vivendo uma vida moral, você ficará livre da cadeia. Não transformará seu cérebro num mingau de aveia. Haverá de manter-se no emprego. Sua reputação e conceito na comunidade melhorará. Os que estão ao seu redor não sofrerão os efeitos de um comportamento imoral da sua parte. A moralidade tem algumas vantagens genuínas, não há dúvida. Mas Deus repreende a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, com base na premissa de que a moralidade nunca é substituto para a justiça. No livro Parábolas de Jesus, da escritora americana Ellen White, na página 315, lá diz assim: muitos que se chamam cristãos são meros moralistas humanos. Muitos que se chamam cristãos são meros moralistas humanos. Note que isto não está descrevendo
os que se chamam moralistas humanos. Está descrevendo que aqueles que se intitulam cristãos, mas que não o são. Na parábola do homem que não dispunha de vestes nupciais, que está lá no livro de Mateus, né, que acabamos de ler, no capítulo 22. Não vamos ler aqui, mas depois você pode procurar em Mateus capítulo 22. Nós vemos o mesmo princípio. O homem, ele poderia ter preferido permanecer em casa, onde as suas roupas de cidadão comum não despertariam qualquer comentário. O rei o convidou para as núpcias, mas não o forçou a assistir a elas. O problema do homem era que ele tentou usar as suas próprias roupas em lugar das vestes que o rei provia e ainda participar das bodas. As pessoas ao tempo de Cristo haviam aperfeiçoado a religião baseada somente em moralidade. O fariseu que orou em pé no templo era uma vítima da moralidade como substituto da justiça. Ele estava tocando o seu próprio tambor moral, né? Ele recitou para Deus uma lista de atos que ele sentia que recomendá-los, né, aos céus, né? E baseava a sua segurança no fato de que ele não praticava o que o publicano fazia. Era um comportamentista, vamos dizer assim. E provou novamente que a moralidade não só fracassará em torná-lo justo, mas na verdade pode afastá-lo da genuína justiça. No livro Caminho para Cristo, da mesma autora que eu citei agora há pouco, Ellen White, na página 18, lá diz: Deus não é contra a moralidade. Lá diz o seguinte: a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação. Mas neste caso, são impotentes. Poderão levar um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. Viram? Não devemos descartar a moralidade. Nós precisamos, porém, compreendê-la apropriadamente. Moralidade é resultado da justificação. Não é a causa da justificação. Nunca será uma causa. O cristão genuíno, ele será uma pessoa moral. E ao buscar genuína justiça, jamais precisaremos temer que a moralidade fique de fora. É possível ter bondade exterior somente, mas nunca é possível ter bondade interna sozinha. Quando o coração é mudado, o resultado inevitável será uma mudança de comportamento. A justificação sempre fará você moral. No livro Caminho a Cristo, na página 61, lá diz o seguinte: se habitamos em Cristo, se o amor de Deus habita em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações estão em harmonia com a vontade de Deus, tal como se expressa nos preceitos de sua santa lei. Repetindo mais uma vez, Deus não é contra a moralidade, mas Ele nos adverte contra a aceitação da moralidade como um substituto para a justificação pela fé. Ele nos convida para, em vez disso, aceitar a justiça de Cristo livremente concedida a todos, né?
A justiça de Cristo está livremente concedida a todos, aqueles que vão a Deus através de Jesus. Ok? Então, Deus não é contra a moralidade, né? Mas Ele nos adverte contra a aceitação da moralidade como um substituto para a justificação. E Ele convida você, em vez disso, a aceitar a justiça de Cristo livremente, concedida a todos que vão a Deus através de Jesus. Repetimos aqui. Então, repetindo aqui o título da sexta tese: a justificação tornará você moral, mas moralidade não tornará você justo. Repetindo aqui a sexta tese: a justificação tornará você moral, mas moralidade não tornará você justo. Ok? Então, no próximo vídeo nós vamos falar da sétima tese, tá? Então, nos acompanha aí, continue nos seguindo, ok? E antes de terminarmos aqui, de fazermos a nossa oração, eu peço que você curta, compartilhe este vídeo com outras pessoas, ative lá o sininho das notificações para você receber a notificação de que tem o vídeo novo. De repente você está assistindo o sexto vídeo aqui, a sexta tese, e aí vai chegar a notificação para você, ó, a sétima tese vai ser dia tal, tantas horas, entendeu? Então não esqueça de curtir, compartilhar e ativar os sininhos das notificações. E tem aí os comentários também, se você quiser comentar alguma coisa, fazer algum pedido de oração, ok? Então fique à vontade, participe conosco. Vamos orar para terminarmos aqui? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de aqui meditar através da Tua palavra neste tema tão importante que é a justificação pela fé. Muito obrigado, Senhor, pela Tua proteção e orientação. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lembre-se que através da palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.